Olá, pessoal. Bom, temos um assunto da mais séria e grave importância para ser debatido aqui. Nos últimos dias, o Trump virou o mundo completamente de ponta cabeça. Eu estou falando de uma quebra de paradigma de mais de 120 anos. Tecnicamente falando, são 120 anos porque quem codificou, organizou esse raciocínio sobre o tabuleiro do mundo veio em 1904. Eu estou falando de um dos pais da geopolítica, que é o Mackinder. Mas a gente pode encontrar as ideias do Mackinder e o olhar para o tabuleiro muito antes de 1904. Simplesmente o que eu estou querendo dizer para vocês é que todos os confrontos no mundo, desde 1904 até hoje, foram conduzidos sobre uma lógica. E as falas, ações, indicações do Trump, elas revertem, destroem, implodem tudo isso. E assim, se você vai defender o Trump incondicionalmente, talvez você nem precise continuar assistindo o vídeo, porque você precisa ter um olhar técnico. E o que eu vou mostrar para vocês não é vontade, desgosto, gosta, não gosta. Eu vou trazer um olhar aqui fundamental de como o mundo tem sido conduzido e como os estrategistas e como todos os grandes estadistas pensaram o mundo para vencerem este grande jogo de war. Isso daqui é que nem um jogo de war, o que eu vou mostrar para vocês. Só que não tem interpretações diferentes, porque não tem caminhos diferentes. Os lugares são os lugares, eles estão colocados aqui. Se você perder certos lugares, acabou. Você está entregando o jogo para o seu adversário. E as decisões do Trump, elas revertem toda essa lógica, repito, que não tem muitas interpretações. Ela é o que ela é muito objetiva. Claro, a não ser que você esteja realmente decidido que vale a pena perder os territórios. Mas aí é uma outra história. Enfim, eu quero trazer aqui para vocês hoje um pouco do cronograma, né? Como que a gente chegou nessa situação? Por que o Trump decidiu falar o que falou, fazer o que fez, encontrar com quem encontrou? Por que os Estados Unidos estão seguindo nessa direção? Que era uma coisa que já era dita na campanha, mas agora parece que está se tornando realidade numa escala e numa proporção muito pior do que as falas da campanha. E depois eu vou trazer a explicação geopolítica do tabuleiro. Por que e como que se preocupou com isso durante 120 anos? Por que a estratégia que existia de aliança com a Europa, de proteção da Europa, de se preocupar com certos territórios estratégicos, ela existia? Isso daqui é uma aula de geopolítica clássica e de extrema relevância para você entender um monte de coisas do mundo. E, óbvio, depois também vou finalizar fazendo uma interpretação final de uma série de pontos e detalhes do que aconteceram ou das consequências dessas ações, se elas continuarem seguindo nessa linha. Pessoal, fazer uma pausa antes da gente continuar no vídeo. Eu quero falar do nosso parceiro e patrocinador, a Você Europeu. Você já pensou em morar na Europa? Ter visto para trabalhar? Ter cidadania? Assim, as oportunidades são imensas, né? Desde trabalho, ou dupla cidadania, ou você se mudar de país, ou ter uma experiência fora, ou até mesmo viajar para outros lugares do mundo. Com o passaporte europeu você não precisa de visto nos Estados Unidos. Então, se você quer cidadania portuguesa, cidadania espanhola, cidadania italiana, cidadania europeia, vistos diversos, você precisa falar com a Você Europeu. Eles são especializados nisso. É um grupo de advogados brasileiros e que estão na Europa, e o processo é muito fácil. Eles falam com você por WhatsApp, montam um grupo, vão te dando todas as etapas do que está sendo feito, como que está avançando o seu processo. É muito fácil. Já são mais de
3.000 pessoas que conseguiram com 100% de êxito. Se você sonhou em algum dia fazer isso, mas acha que não tem como, você precisa contactar você europeu, porque pode ser que você tenha um caminho para ter o seu visto, a sua autorização, o seu passaporte ou a sua nacionalidade. Vale muito a pena. Se você mencionar o Rock, né, aqui para todo mundo que é do canal, tem um desconto de 5% em qualquer serviço que você contratar. Você precisa olhar esse link aqui e entrar nele e aí usar o cupom do Rock. Nesse link direto aqui também já dá ali. E o processo é muito fácil, muito transparente. Não tem cobranças obscuras, ocultas. É tudo real. Eles vão te dar discriminado, vão dizer quanto tempo leva. É muito prático, eles são muito profissionais. Vale muito a pena. Eu mesmo estou fazendo ali um processo com ele. Meu nome já diz, né? Eu tenho vários ancestrais de lugares diferentes e a Você Europeu pode te ajudar a descobrir, enfim, como que você pode morar lá, viver lá, ter o seu visto, o seu passaporte e todas essas oportunidades diretamente com acesso para você. Então, aproveitem, não percam essa oportunidade, porque você tem a chance, de repente, da próxima vez ou daqui a pouco você vai estar assistindo os meus vídeos da Europa. Clica no link www.voceeuropeu.com.br/ROC, HOC. Use o meu cupom e contacta ele se você tem esse sonho, essa vontade e quer ter essa oportunidade também. Vamos voltar para o vídeo. Então vamos lá, eu quero começar explicando os acontecimentos iniciais, na sequência dos fatos que levaram até a decisão final de todas as coisas que o Trump disse, fez e falou que vai fazer. Desde chamar o Zelensky de corrupto, de ditador, até falar que vai abandonar a Europa e até fazer um acordo com a Rússia sozinho, sem a participação da Ucrânia. Então, como que essa história começou? Isso deu início com uma ligação do Trump com o Putin. E a ligação durou mais de 1 hora, e aí eles conversaram no telefone e combinaram de que eles iriam continuar conversando e iriam eventualmente se encontrar os dois, mas queriam colocar o seu time, enfim, né, os seus assessores para sentar e conversar e negociar um monte de coisas. E aí foi escolhido que essa reunião seria em Riad, na Arábia Saudita. Então, os sauditas têm interesse, né, em se mostrar próximo da Rússia, próximo da China, ao mesmo tempo que tem uma ligação de segurança com os Estados Unidos e são aliados de longa data. Então, para a Arábia Saudita é positivo, além do problema com Gaza e com o Oriente Médio, e com isso, então, a Arábia Saudita pode dizer, olha, eu estou ajudando, eu estou tendo boa vontade, eu estou sediando o encontro de vocês, futuramente, pensa bem no que você está falando sobre Gaza, isso aí não funciona para mim, eu não quero isso. A Arábia Saudita ganha um poder de barganha nessa história, e ela vai cobrar alguma coisa, vai mostrar uma boa vontade para o Trump, então, por isso a reunião ser na Arábia Saudita. Por isso, então, a Arábia Saudita, mas a reunião ainda não tinha acontecido. Antes disso, nós tivemos outros episódios e nós tivemos a Conferência de Munique, que é uma conferência internacional que acontece sobre segurança internacional. Esse é o tema da conferência. E ali aconteceram duas coisas. Primeiro, um oficial do governo Trump, ele fez uma oferta para o Zelensky de que os Estados Unidos tivessem direito a todas as riquezas minerais do país. 50% de tudo que existe de riqueza mineral na Ucrânia ficaria com os Estados Unidos. E o Zelensky não aceitou, óbvio, porque não era uma oferta, olha, me dá 50% da sua riqueza mineral que eu vou te dar isso, vou te garantir aquilo. É um acordo, um cheque em branco sem nada em troca. Essa era
a demanda do acordo. Não foi dito, não, nós vamos te proteger, você só vai perder 10% do território para a Rússia. Não, se a Rússia tentar te invadir de novo, a gente não vai deixar. Não, nós vamos garantir que a Rússia não vai continuar a guerra depois do acordo de paz. Qualquer coisa desse gênero, isso não foi colocado na mesa. Era um cheque em branco, me dá 50% de todos os seus recursos minerais, acabou. Aceita ou não aceita? Claro, ninguém aceitaria isso, ele não aceitou. Falou, não, tá bom, mas o que eu tenho em troca? Ah, não sei, não tem, não, primeiro você tem que aceitar isso. Não, eu não vou aceitar. Então esse foi o primeiro fato aí que começa a deixar as coisas já estranhas. E aí depois nós tivemos a presença do J.D. Vance, que é o vice-presidente americano, na conferência. E aí, assim, tem duas partes do que ele falou, e eu preciso separar essas duas partes para analisar, para a gente ter uma análise real e verdadeira do que aconteceu e colocar em contexto também. Primeiro ponto o que ele foi falar lá. Não estou entrando no mérito ainda do que ele foi falar lá. Quero falar do contexto. Era uma conferência sobre segurança internacional. E o J.D. Vance não foi falar de segurança internacional. Ele não falou, ele falou, o problema da Europa, a ameaça da Europa não é externa. A ameaça da Europa, ela é interna. A Europa não é democrática, a Europa não respeita a liberdade de expressão, a Europa está invadida por imigrantes. Ele trouxe questões de política partidária, ideológica, para dentro de uma conferência internacional. Não cabia isso, não era o lugar para ele falar disso, mas ele queria marcar um ponto político, então ele decidiu falar daquilo. Tudo bem, então essa primeira coisa está deslocada, não faz parte do contexto, aquele não é o ambiente para se falar disso. Agora vamos ao mérito do que ele falou. E tem duas coisas que ele falou. A primeira são essas que eu citei, né, da questão da liberdade de expressão. Não vou entrar muito nessa porque são diferentes as discussões de liberdade de expressão na Europa e nos Estados Unidos, sempre foram. E é assim, porque cada cultura, país tem os seus parâmetros. E a Europa tem um histórico específico para lidar com certos problemas que ela tem que conter. Afinal de contas, vocês sabem muito bem que a Europa passou por uma onda ideológica extremista, onde ela foi dominada por ideologias extremamente destrutivas. Então ela tem uma cautela, uma preocupação, um receio em permitir que essas ideias sejam difundidas tão livremente, porque ela tem uma semente adormecida dentro do seu continente dessas ideias. Então ela é mais rígida com a disseminação de certas ideias. E acho plenamente plausível, dado o contexto do que já aconteceu na Europa. O segundo ponto que ele falou, não do segundo tema, mas ainda dentro desse primeiro lado que eu estou explicando, é a questão da Europa estar decadente, do problema da imigração, e tudo isso é legítimo. São problemas reais da Europa. A Europa tem um problema com imigração, a identidade nacional europeia está sendo transformada, o DNA europeu, a civilização, os valores europeus estão sendo colocados de lado, se abriu as fronteiras de uma forma assim, sem limites, e isso alterou um monte de coisas e continua alterando. Os europeus passam por um processo de decadência como civilização, desanimados, com vergonha do seu passado, se sentem dominadores, exploradores e não conseguem enxergar nada de positivo no que fizeram. Então eles dão muito espaço para outras culturas, para outras ideologias, outros posicionamentos políticos que são anti tudo aquilo que a Europa disseminou para o mundo, que são as ideias ocidentais, que é democracia, liberdade. Então, realmente, essa crítica do J.D. Vance, ela é real e ela é verdadeira, ela é preocupante para a Europa. Mas, como eu falei, nesse contexto não era o lugar para se falar disso, porque a discussão era outra ali. E aí tem uma outra parte do que ele falou, que essa é realmente problemática, porque ele faz uma sinalização ao AfD,
que é o Alternative for Deutschland, Alternativa para a Alemanha, que é um partido que sofre uma investigação do Estado alemão, o Estado, não do governo alemão, porque muita gente, claro que ele vai ser investigado pelo partido ou pelo governo de esquerda. Não, tem uma diferença entre governo e Estado. Existem instituições de Estado e instituições de governo. E na Europa, e na Alemanha especificamente, dado o contexto histórico do que aconteceu, o nazismo surgiu ali o local de origem e de sucesso desse projeto nazista. Então, existe um escritório para a proteção da Constituição na Alemanha. E ele é uma instituição de Estado, que tem poderes para investigar e monitorar qualquer liderança, qualquer partido, qualquer grupo que dissemine, defenda ideias nazistas, de cunho extremista. Dado o quê? O histórico da Alemanha. Isso não é dizer assim, se viu um partido nazista na África. Não, não. Não é um partido nazista em qualquer lugar. É uma acusação e um monitoramento de atividades ligadas com uma ideologia nazista na Alemanha. Então, esse aceno, essa relativização sobre o que o AfD faz, e muitos vão dizer, mas o AfD está falando de imigração. Como eu disse, a questão da imigração ela é legítima. Mas se você for combater a imigração evocando e trazendo ideologias totalmente destrutivas como o nazismo, ou um fascismo, ou qualquer coisa do tipo, e eu não estou aqui usando os termos ideológicos que todo mundo adora, jogar qualquer coisa do outro lado que não é o seu, você chama de comunista ou fascista. Não, não é isso. Existe uma definição muito clara do que é nazismo e fascismo. E o fascismo e o nazismo, eles são movimentos políticos de ultradireita. Não é só um nacionalismo, é um ultranacionalismo, fundamentado no ódio ao outro e não só na união da nação. Você ser nacionalista, perfeitamente maravilhoso, está tudo lindo. Agora, você ser ultranacionalista, onde o que te une é o ódio ao outro, isso é destrutivo. Essa é a história da Europa, essa é a história da Segunda Guerra. E essa sinalização do J.D. Vance, ela é altamente problemática. Então, tem algumas coisas que ele fala que tem sentido, tem razão, falou disso no lugar errado e na hora errada. E outras coisas não têm sentido algum, porque elas só alimentam um pouco mais do caos que a gente está assistindo ideologicamente no mundo. Bom, então, Munique aconteceu isso, e aí todo mundo já ficou assim e tal, mas tudo bem. E aí veio a reunião em Riyadh, né? E aí se encontraram, então, o secretário de Estado americano com o ministro das Relações Exteriores russo, e mais a delegação, e mais os sauditas, e ali começou a se discutir a solução para a guerra da Ucrânia. Só que quem não participou da reunião e não foi convidado e não poderia ir, simplesmente ninguém mais do que a própria Ucrânia e a Europa, que são os vizinhos do lado colocados, na situação. A Europa está aqui, a Ucrânia está aqui, essa história está acontecendo dentro da Europa. E a Europa não foi convidada e não podia participar, e nem a Ucrânia. E isso é muito grave. E eu vou mostrar para vocês por que é. Se ao mesmo tempo que as pessoas rejeitam a ideia de que um acordo de paz entre israelenses e palestinos pode ser decidido unilateralmente, o que eu quero dizer? Se a ONU vai lá e vota pela criação do Estado palestino, isso não está certo. Por quê? Porque existe um conflito entre os dois lados. Você, para resolver o problema, você precisa colocar israelenses e palestinos. Não adianta você tomar uma decisão unilateral falando assim, não, eu vou criar o Estado palestino aqui e não negociei com os israelenses. Isso não vai dar certo. Do mesmo jeito que se Israel decidir também falar, não, eu não vou negociar com os palestinos, eu vou criar um Estado ou eu vou extinguir aquele território ou aquele suposto lugar que poderia ser um Estado palestino unilateralmente, também não existe isso.
Não existe você resolver o conflito das Coreias e virar e falar assim, Coreia do Sul, você não participa da reunião. Ou Coreia do Norte, você não participa da reunião. Isso não existe, não existe você falar, eu vou resolver o conflito do Congo com Ruanda, e você falar, Ruanda não vai participar da reunião, ela não pode participar da negociação. Ou o Azerbaijão e a Armênia. Não, o Azerbaijão não participa, ou a Armênia não participa. Essa ideia, ela é tão absurda, ela não para de pé em nenhum momento. Eu tenho certeza que pessoas que podem estar defendendo essa ideia, em algum momento acharam ela um absurdo em outro conflito e outra situação ou outro contexto do mundo, como os vários exemplos que eu acabei de citar para vocês. Então, não existe acordo onde os dois lados não estão sentados na mesa e concordando com as coisas. Não existe esse acordo. Só existem soluções e acordos de paz depois de uma guerra, aonde você não escuta o outro lado, se você tem uma vitória total ou uma rendição incondicional de um dos lados. Até para rendição você vai precisar que um dos lados se manifeste e fale, olha, tá bom, eu me rendo. Se não, é vitória total. O que é vitória total? Você vai lá, mata todo mundo, conquista o território inteiro e fala, eu ganhei a guerra. E aí você não precisa perguntar para o outro lado o que ele acha. Qualquer coisa diferente disso, você sempre, na história da existência humana, precisa do outro lado junto. A Ucrânia não participar da negociação, do acordo de paz, é um completo absurdo e uma coisa assim, que não tem como existir e funcionar, a não ser que você esteja se preparando para conquistar à força o outro lado. Aí tudo bem, aí você realmente não está tentando fazer um acordo de paz, você está se preparando para uma grande tomada e uma grande vitória à força. Seguindo então com a nossa linha do tempo, enquanto estava acontecendo a reunião em Riyadh, o Macron chamou uma reunião extraordinária com principais lideranças da Europa para falar, olha o que está acontecendo, a gente foi excluído e ele está planejando fazer um acordo sem a Ucrânia ter voz. E aí eles sentaram ali e aí vem a parte dos problemas e das críticas à Europa. Eles sentaram numa situação assim, e essa é a situação muito desestabilizadora para a Europa e para o mundo. E nem nessa situação os europeus conseguiram simplesmente chegar a algum consenso ou sair dali decididos que alguma coisa precisava ser feita de verdade, prática, contundente, real. Os europeus não conseguiram sair do seu mundo da fantasia nem neste momento. E eu vou falar mais disso, mas aqui já deixo uma pista do que muitos podem estar pensando. Bom, mas essa situação toda do que pode vir a acontecer vai fazer os europeus então acordarem, né? E já um amigo meu veio me perguntar isso esses dias. Virou para mim e falou, mas e aí, agora os europeus vão se mexer, né? Falei, não sei, e essa reunião é um indício que talvez não. E aí a crítica do Trump, e eu vou falar dela mais no detalhe, ela é legítima e real sobre a Europa. Sobre a Europa não participar, não pagar, mas depois eu me aprofundo nesse ponto porque tem outras questões ligadas a isso que vale a pena a gente ir mais fundo. Na sequência desses episódios, o Trump foi entrevistado e ele falou que o Zelensky só tinha 4% de aprovação, que quem iniciou a guerra foi a Ucrânia. E parênteses aqui, gente. Vocês lembram que há pouco tempo atrás o Lula falou esse absurdo? Vocês lembram disso? E tem muita gente aqui que achou e criticou e achou um absurdo o Lula ter falado isso. Então, quando o Trump fala isso, é muito grave. E não importa assim, o malabarismo ideológico para defender ele, isso está errado.
não foi Israel que iniciou o ataque ao Hamas, foi o Hamas que iniciou. Tem coisas muito óbvias que não dá para nenhuma ideologia conseguir subverter, inverter, alterar. Quem começou a guerra foi a Rússia. Assim, isso é um fato, isso não é uma análise. Isso é um fato. Quem deu o primeiro movimento de violência, ofensivo, de ataque, foram os russos. Você pode querer argumentar que os russos fizeram isso porque eles se sentiam ameaçados por isso e por aquilo, mas eles não iniciaram a guerra. Quem iniciou a guerra foi o Putin. Assim, só o fato da gente ter que estar falando isso já demonstra bastante da realidade do mundo que a gente está vivendo hoje. Porque isso vai muito além do básico e do óbvio. Repetir isso tantas vezes é um sintoma de que os problemas estão muito, muito longe da realidade. A distopia que nós estamos vivendo, ela é muito perigosa, muito mesmo. Não, assim, não sei se vocês conseguem entender a profundidade do que é isso. Ter que ficar repetindo uma coisa óbvia como essa, não é dúbia. Não, a gente não sabe quem deu o primeiro golpe. Isso daqui não é uma briga na rua que você não percebe, não entendeu. Isso daqui é uma guerra. É um exército inteiro que se mobiliza e invade o outro país. Não existe discussão sobre isso. Bom, mas aí falou tudo isso, né? Falou essas coisas sobre o Zelensky, sobre a guerra, o Trump falou, e o Zelensky respondeu e virou e falou assim, olha, o Trump precisa sair da área, da zona de desinformação russa. Por que ele está falando isso? Porque esse é o discurso do Putin. Essa é a narrativa da Rússia de tentar inverter, distorcer, da guerra de informação, da guerra de narrativas, do fake news, mundo pós-verdade, a manipulação midiática e coletiva. E o Zelensky falou, o Trump tem que sair dentro desse lugar aí que ele está. Ele está disseminando o discurso russo. E aí o Trump respondeu com um post, esse aqui. E assim, vamos lá, porque é interessante, né? Aí ele fala assim, pense num comediante modestamente bem-sucedido, meia boca, como o Zelensky, que convenceu os Estados Unidos a gastar 350 bilhões de dólares para entrar numa guerra que não poderia ser vencida. O Zelensky convenceu os Estados Unidos a gastar 350 bilhões de dólares? Não, não foi o Zelensky que convenceu. Os Estados Unidos gastaram porque eles precisam gastar. Porque eles precisam da Ucrânia para segurar o avanço russo. Não é só a Ucrânia, claro, a Ucrânia precisa da ajuda, mas não é só a Ucrânia. Isso daqui não é uma coisa aleatória que não tem nada a ver com os Estados Unidos. Isso daqui é a disputa pelo território mais estratégico do mundo. E eu vou falar disso quando eu chegar na parte da explicação geopolítica. Isso daqui é o controle do Heartland. Quem controla o Heartland, controla a Ilha Mundo e controla o mundo. Não desliga, você tem que continuar comigo porque eu vou chegar nessa parte e ela é extremamente relevante. Então, não é o Zelensky que convenceu. Os Estados Unidos, o mundo livre, o Ocidente, precisa conter a agressão, a ofensiva imperialista russa. E esse dinheiro foi dado com esse objetivo. Se você não conter a Rússia ali, você vai ter que conter ela na Polônia. Se você não conter na Polônia, você vai ter que mandar soldados americanos para salvar a Alemanha um dia. Como aconteceu. Simplesmente é isso que aconteceu durante a Guerra Fria. No final da Segunda Guerra, nós chegamos num desfecho como esse. Então, os 350, não. E a guerra não podia ser vencida. Aí, essa fala do Trump, ela tem uma crítica
ele não está criticando diretamente, ele vai criticar daqui a pouco o Biden, mas ela tem uma crítica a ser feita aqui, ele tem razão sobre isso. Ela poderia ser vencida se os Estados Unidos quisessem vencer desde o começo, e os europeus também. E esse é um erro do Biden gigantesco. Eles não quiseram vencer a guerra. E por que eles não quiseram? Porque eles tinham medo dos blefes do Putin. Se eles vencessem, ou se eles ajudassem a Ucrânia a vencer de verdade, aí o Putin poderia usar uma bomba atômica. Então eles foram sempre com conta-gotas e não deixaram a Ucrânia vencer. Não deram os meios verdadeiros e o sinal verde, vai, vence a Rússia. Então, a guerra poderia ser vencida, sim. Se ela não foi, em parte, é porque os Estados Unidos e a Europa não tinham uma clareza do que eles tinham que atingir ali. Esse é um dos problemas. E ele não está fazendo uma crítica agora, nesse momento, direta, mas é uma crítica indireta e o Trump tem razão ao falar isso. Mas aí também tem um outro ponto. Às vezes você não precisa vencer uma guerra. Você só precisa impedir que o seu inimigo vença. A guerra não precisa ser vencida. Você não está dando 350 bilhões de dólares para que a Ucrânia vença. Você está dando 350 bilhões de dólares para que ela não seja derrotada. E se o conflito se estender demais, o que vai acontecer? O outro lado pode ser derrotado. Foi isso que aconteceu com a União Soviética no Afeganistão. Os americanos foram lá treinar os mujahidins para impedir, não para eles vencerem os russos, para impedir que os soviéticos dominassem o país. E passou tanto tempo, eles ficaram tão desgastados, que eles recuaram e perderam. Sem a vitória dos mujahidins ou dos afegões. A mesma coisa no Vietnã com os americanos. Então, percebe, não é tão óbvio assim, tão simples. Se você quer entender os assuntos de verdade, a gente tem que ir parte por parte. E aí ele fala assim, uma guerra que sem os Estados Unidos, a solução, né? Essa guerra não tem como ser resolvida sem os Estados Unidos e sem ele, sem o Trump. Só ele e os Estados Unidos podem fazer um acordo para essa guerra. Tá bom, pode até ser, mas, enfim, sei lá, isso é uma coisa meio óbvia. E aí ele continua, né? Os Estados Unidos gastou 200 bilhões de dólares a mais do que a Europa. Mentira. Os Estados Unidos gastou muito mais dinheiro do que qualquer país europeu individualmente. Mas se você juntar o que todos os países europeus gastaram juntos, e não só em armamento, porque eles gastaram menos em arma, mas eles gastaram dinheiro dando para a economia e para outro tipo de ajuda para a Ucrânia, é igual. Ah, mas os Estados Unidos deu mais em armas. Sim, deu, porque os europeus não têm as armas. E esse é um outro problema, que é uma crítica que o Trump faz repetidamente, que é uma crítica real e legítima, e verdadeira. Realmente, isso acontece. Mas o dinheiro europeu está garantido. Está garantido por quê? Porque a Europa está gastando dinheiro no seu quintal, né? Ou seja, a Europa está, no fundo, gastando dinheiro para se defender mesmo. Porque se der tudo errado, a Europa vai ser conquistada pelo Putin. E aí ele traz um elemento geopolítico assim fundamental. E, aliás, o Trump ele tem mostrado um olhar e uma preocupação para a geopolítica de verdade, a geopolítica clássica, que fala da geografia, desde que ele assumiu o poder. Primeiro ele falou da Groenlândia, um dos territórios mais geograficamente estratégicos, geopoliticamente relevantes. Para quem não assistiu, assista o meu vídeo aqui, que eu explico sobre o Trump comprar a Groenlândia. Vocês vão adorar, uma aula de geografia, estratégia e geopolítica pura. O segundo lugar que ele falou repetidas vezes, inclusive na sua posse, foi o do Canal do Panamá, Outro ponto fundamental da geopolítica do mundo, geografia e localização. Então, várias das preocupações, falas e posicionamentos do Trump mostram que ele tem uma compreensão da geopolítica clássica.
Mas, talvez no ponto mais importante de todos, ele está ignorando a geopolítica clássica, que é o que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E aí ele vira, então, né, só para concluir o raciocínio aqui, ele fala assim, nós temos um grande, bonito oceano que nos separa da Europa. Eu não preciso gastar todo esse dinheiro porque eu estou protegido por esse vasto oceano Atlântico que me coloca numa ilha flutuando distante desses problemas. Sim, ele está certo neste ponto, mas a gente precisa guardar essa ideia até a hora que eu fazer a explicação do grande tabuleiro geopolítico do mundo. Aí vem uma outra parte aqui que é mais uma das retóricas vazias, lacração pura, que não é verdade, né? Porque ele vira e fala assim, além de tudo isso, o Zelensky admite que metade do dinheiro que nós mandamos para ele desapareceu. Aí que vem o ponto. Desse dinheiro todo aqui que os Estados Unidos mandou, pessoal, vocês acham que foi o quê? Você acha que os Estados Unidos encheu aviões de dinheiro e mandou para lá? Não, o governo americano pegou e comprou armas de empresas americanas e essas empresas entregaram essas armas na Ucrânia. Vocês entenderam? O governo americano não está dando o dinheiro para a Ucrânia. Ele está gastando esse dinheiro dentro dos Estados Unidos com empresas americanas, com armamento fabricado nos Estados Unidos, empregando americanos. Então, 80% de todo esse dinheiro foi gasto dentro dos Estados Unidos. Não tem como metade de tudo ter desaparecido. Não existe isso. Isso não é verdade. O dinheiro não é um dinheiro, não é um avião que sai do Fed americano, decola e aterrissa na Ucrânia, caminhões e caminhões, aviões e aviões de dinheiro, containers de dinheiro, não. Não é isso que aconteceu, não é transferência para a Ucrânia. É equipamento, é arma, são coisas que são produzidas nos Estados Unidos, que alimentaram a indústria americana, a economia americana. É o governo gastando dinheiro no seu próprio país. É isso que é. Então, mas essa coisa aqui não é verdade, é uma mentira pura. E ele se recusa a ter eleições. E ele está com uma aprovação muito baixa nas pesquisas. E a única coisa que ele é bom é enganar o Biden. Bom, a aprovação do Zelensky, ela é maior do que a do Trump. Simples assim. Ela é maior do que a do Trump. Acabou de sair a pesquisa de opinião sobre o Trump, tem um índice de aprovação altíssimo nesse momento, mas a do Zelensky é ainda maior. Então, isso não faz sentido. E aí ele fala assim, que não tem eleições, ele se recusa a ter eleições. Quando você está em guerra, você não tem eleições. Não é comum isso. Mas nos Estados Unidos teve eleição com o Roosevelt. Teve eleição, mas nos Estados Unidos ele não estava sendo atacado, ele estava no outro lado do mundo, isolado ali, ele estava num lugar protegido, era diferente. E por um acaso, exatamente nesse momento da história, foi a única vez na história que um presidente americano foi eleito 4 vezes. Ou seja, ele está dizendo que o Zelensky é um ditador porque não teve eleição no meio da guerra. De 1940 a 1945, o Churchill ficou no poder na Inglaterra e era para ter tido eleição mais ou menos ali no meio do caminho. E não tiveram eleição, por razões óbvias. Alguém já chamou o Churchill de ditador por isso? Talvez agora os adoradores de plantão incondicional do Trump vão passar a chamar, agora eles vão ter que chamar o Churchill de ditador também. Depois desse meu exemplo, dessa analogia histórica aqui, então passaram nesse momento a chamar o Churchill de ditador. Não tem cabimento algum falar isso. Mas o mais grave dessa história, ou deste ponto específico eu não estou vendo em lugar nenhum aqui ou em nenhuma fala do Trump, em qualquer momento da sua vida,
dizendo que o Putin é um ditador. Será que o Putin é um ditador? Ou você também vai questionar isso? Ou aqueles adoradores também vão questionar se o Putin é ou não um ditador? Putin só está no poder há uns 25 anos. Tá tudo bem, né? Putin não é um ditador, não temos que chamar o Putin de ditador. Estamos falando de um conflito entre Rússia e Ucrânia, e o presidente da Ucrânia é um ditador. Mas o presidente da Rússia não é um ditador. Um dos maiores ditadores da história da humanidade vai ser o Putin. Putin vai ser uma figura que ficará na história marcada, muito mais do que vários outros governantes russos. Está ali no topo com os principais e vai continuar. Mas o Trump não chama ele de ditador. Mais uma vez, é que nem dizer que a Ucrânia é agressora e iniciou a guerra. Isso é uma completa distorção, assim, é chamar o preto de branco, o branco do preto, e assim, inverter completamente o significado de qualquer coisa. Agora vamos para a parte central e fundamental. E eu preciso fazer um disclaimer, né, um esclarecimento aqui, que isso daqui, tudo que eu vou explicar para vocês, não fui eu que inventei, isso não é uma opinião, isso daqui é uma teoria que analisou o funcionamento do mapa do mundo e meio que é um dos pais, um dos fundadores da disciplina da geopolítica. Geopolítica real, clássica, de verdade, e não a palavra, geopolítica é qualquer coisa, guerra, assuntos internacionais. Não, não, não. Geopolítica clássica, disciplina, o campo de estudos. E essa teoria, essa visão de análise dele combinada com outro, é o fundamento do pensamento estratégico do planeta. Não é do Ocidente, gente. Os russos são obcecados, grandes leitores de Mackinder. Eu me refiro a Mackinder, que escreveu a teoria do Heartland, da Ilha Mundo. E isso está servindo de base para o pensamento do planeta inteiro nesse jogo, do planeta inteiro neste jogo estratégico de sobrevivência, de poder, de domínio, de guerras e do que se quiser. É só isso, essa teoria é só isso, esse é o peso dela e esse é o peso do que eu vou explicar para vocês. E aí, a gente tem que começar, né, com um conceito básico da geopolítica, que tem dois elementos fundamentais, que é a água e a terra. Da água e da terra, você tem dois pensamentos ou dois tipos de potência que surgem. Você tem uma potência que vai ter uma projeção, um olhar, uma base na água, e essas vão ser as potências marítimas. E aí você vai ter potências que surgem ou nascem em espaços continentais. E essas serão as potências continentais, potências terrestres. Elas têm uma orientação. Tem como um país que não tem saída para o mar, como a Mongólia, ser uma potência marítima? Basicamente não, é muito difícil, a não ser que ela conquiste mais territórios até ela chegar no mar. E países que têm uma orientação para o mar, para a água, vão ser potências marítimas. Normalmente de quem nós estamos falando? De ilhas. O Reino Unido, Japão, os Estados Unidos, porque isso daqui é uma grande ilha isolada. E aí, então, a gente tem essas duas forças. Sempre o poder marítimo contra o poder continental. Quem falou do poder marítimo foi um almirante americano, o Mahan. Ele escreveu o livro dele em 1890 e ele disse que quem dominasse os oceanos do mundo seria a potência dominante. Ou seja, e ele se baseou na Inglaterra, no Reino Unido, e falou, olha, o fato de você ser uma ilha deixa ela protegida, né, o oceano, aquela fala do Trump ali,
Faz sentido, você fica mais protegido, você não está em contato com ninguém, você não tem vizinho direto, apesar de que o Reino Unido está muito perto. Então você tem uma segurança, difícil de ser invadido. A mesma coisa na história com o Japão. Aliás, o Japão, geopoliticamente falando, é um Reino Unido na Ásia. Ele também está protegido, não foi invadido. Difícil, porque é uma ilha. Então o mar protege. Legal. E aí ele explica aqui, baseado no Reino Unido, que se você for a força marítima dominante, você vai dominar o mundo. Você precisa ter portos, bases espalhadas pelo mundo em lugares estratégicos, você controlar pontos de passagem de estrangulamento estratégicos, como estreitos importantes. E aí a construção de certos canais facilitaram tudo isso, como Suez, e depois ele também, que dá toda a lógica para os Estados Unidos construírem um canal do Panamá. Ele olha para a França e fala, olha, a França ela tem as suas forças estão divididas entre o Atlântico e o Mediterrâneo, e para ela juntar as forças ela tem que passar pelo Estreito de Gibraltar, que é controlado pelos ingleses, então ela está numa situação horrível. Ela nunca vai ser uma grande potência marítima e, além do que, a França também está envolvida no continente, ela sofre a ameaça da força continental da Alemanha, da potência continental do centro da Europa. Então a França está numa situação ruim. Para os Estados Unidos não estar na mesma situação, né, que ele tem as duas costas separadas, ele precisa construir um canal que ele controle. E aí toda a história do Trump, né, com o canal do Panamá, que faz sentido. Não faz sentido invadir, mas faz sentido se preocupar em entender o que está acontecendo ali. Porque isso é uma realidade geopolítica para esse tipo de potência. Qual? Uma potência marítima. Alguns vão falar, mas os Estados Unidos é gigante, é continental. Não, ele é grande, é um país de dimensões continentais, como o Brasil, mas ele não está mais conectado com nada. O território do Canadá para cima e para o México não são territórios incríveis. E é uma ilha isolada. A América do Norte é só isso. Não dá para você atravessar para a América do Sul aqui pela América Central, mas isso é um outro assunto. Agora, onde que você tem terra em abundância? Aqui, nesse grande monstro que é a Eurásia. Você ser uma potência continental aqui te dá muito espaço de terra. Bom, quando o Mahan falou tudo isso sobre a potência marítima, aí veio um cara aqui na Inglaterra, o Sir Mackinder, em 1904. 1904, gente. Antes da Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra, antes da Guerra Fria. Mais de 100 anos, 121 anos atrás, ele escreveu que transformações tecnológicas estavam alterando. Do mesmo jeito que as transformações da navegação, bússola, construção de canal, fizeram a potência marítima conseguir acessar vários lugares do mundo, transformações tecnológicas terrestres estavam alterando os meios de comunicação e transporte. Ele se referia às ferrovias. Então, ferrovias sendo construídas aqui, elas estavam diminuindo o tempo. Antes o que tinha que ser percorrido por nômades, cavaleiros nômades, e esses cavaleiros já existiam antes, agora você conseguia conectar todo esse mundo de terra com essas ferrovias. E a Transiberiana é a primeira delas, grande ferrovia que vai conectar a Ásia à Europa, né? A Rússia construindo isso. E ele fala assim, olha, está surgindo um outro tipo de potência, a potência continental terrestre. E aí nós entramos num grande embate, porque ele alerta para um perigo, que é a potência continental, se ela conquistar o que ele chama de Heartland, que é esse pedaço aqui, ela pode dominar o mundo. Se ela dominar isso daqui, ela pode dominar o mundo. E aí tem a famosa frase do Mackinder, que diz que quem domina o leste europeu domina o Heartland, quem domina o Heartland domina a Ilha Mundo, que é a Eurásia inteira, quem dominar a Eurásia inteira vai dominar o mundo. Por quê? Ele fala sobre as características geográficas desse espaço. Ele é plano, então aqui dentro você consegue transitar com facilidade de um lado para o outro, é muita terra, é muito espaço, tem muita riqueza, só que você está protegido. Você não tem nenhum rio que chegue até o mar.
Então, uma potência marítima que ela chegar, ela não consegue entrar por aqui. Se ela chegar aqui, ela está muito longe desse lugar. Então, você não consegue penetrar. Todos os rios, eles param aqui em lagos e eles não têm acesso direto ao mar. E tudo é plano. E aí você tem grandes montanhas que fazem um cerco e é a maior fortaleza do mundo. É isso que o Mackinder diz. E essa fortaleza gigante, o que ela faz? Ela permite que se essa potência que estiver aqui, ela começar a expandir, ela vai conquistar os outros anéis. E aí, então, ele parte desse pedaço e ele fala que tem outros anéis. Quais são os outros anéis? Você tem um anel aqui, que ele chama de Inner Crescent, né? Então, Europa, Oriente Médio, Índia e China fazem parte desse anel. E tem um anel exterior, externo, que aí tem Austrália, Japão, Inglaterra e as Américas. E o que acontece, né? Quem dominar essa área e for crescendo, vai conseguir ter tanto recurso que vai poder construir uma grande marinha. E ele fala, quem está do lado de fora, a potência marítima, não vai conseguir juntar um monte de exército e fazer uma invasão anfíbia. Mas quem está do lado de dentro e controlar todo esse território aqui, vai construir a maior marinha mais poderosa do mundo. E aí vai começar a controlar os oceanos. E como tem muito mais terra aqui, se um dia esta força toda que surgir daqui quiser invadir as outras pequenas ilhas, Japão, Austrália, Reino Unido e por fim as Américas, ela vai estar numa posição muito maior. Veja, e aí vamos colocar isso ao longo da história então, porque essa teoria ela vai definir o comportamento de todos os países no mundo nesse grande jogo de war. Qual território pode ser conquistado, qual não pode perder e como que a gente mantém o equilíbrio. O que acontece na Primeira Guerra? O Mackinder ele faz uma ressalva, ele fala, se a Alemanha, que é uma potência central da Europa, se juntar com a Rússia, e esse é um temor do Mackinder quando ele está escrevendo, aí vai ser impossível de você contrapor essa força inteira e vai dominar toda a Eurásia. Só que o que acontece na Primeira Guerra? Os ingleses de fora, se ele tivesse que lidar com esses dois juntos, eles não conseguiriam. E no final, os russos se juntam com os ingleses contra a Alemanha. Então, a tese dá certa. E quem acaba ganhando a guerra? A potência continental ou a potência marítima? A aliança marítima anglo-americana vence a guerra da potência continental alemã. Por quê? Existiu uma divisão em parte, né? Os russos estavam do lado dos ingleses e os ingleses sempre jogaram esse jogo de impedir que houvesse uma completa unificação dentro da Europa, dentro da Eurásia, para que não se juntassem todos e aí, uma vez que o continente fosse unificado, o primeiro a ser dominado seria o Reino Unido. Então o jogo do Reino Unido era alimentar um contra-equilíbrio de forças. E foi isso que ele fez. Aí a gente parte para a Segunda Guerra. E aí ela começa, né, o começo dessa história é uma aliança dos dois lados, num pacto de não agressão. E aí todo mundo falou, isso é muito perigoso. Se isso acontecer, eles vão ter todos os territórios. Claro, só que aí a Alemanha não leu e não estudou o Mackinder direito. E o que ele decidiu fazer? Partir para o ataque contra a Rússia. E aí a Alemanha precisou lutar duas frentes simultaneamente, né? Do lado de cá e do lado de lá, e aí ela não aguentou. Mas quem ganhou novamente a guerra foi, de novo, a aliança da potência marítima anglo-americana com o apoio da Rússia. Uma repetição da Primeira Guerra, do ponto de vista geopolítico do tabuleiro. E aí a Alemanha ficou destruída e a Rússia veio e conquistou tudo isso daqui. A União Soviética virou um monstro gigantesco, um grande império. E ela chegou até a pegar metade da Alemanha. Imagina onde ela já estava quase aqui do lado.
E isso, para as potências marítimas, seria a derrota total. Você perdeu todos os territórios mais estratégicos do mundo. O próximo passo é eles terem força suficiente para virem até você. Durante décadas, qual foi a estratégia das potências marítimas para conter o avanço da potência continental, no caso a União Soviética nesse momento da história? A estratégia foi containment, contenção. E o Mackinder apontou 2 lugares fundamentais que as potências marítimas não poderiam perder. Ele disse que as 2 cidades mais importantes, porque ele entendeu que o tabuleiro aumentou, o mapa aumentou, ele falou assim, olha, o Báltico e o Mar Negro já fazem parte desse heartland. Ele cresceu, né? O que era só aqui, que eu falei para vocês, ele já expandiu. Então ele desceu e veio até aqui, assim. Então já está pegando tudo isso daqui. E aí ele identifica 2 cidades. A primeira é Copenhague. Aqui. Por quê? Essa daqui é o lugar para você estrangular, para você fechar, para você conter o avanço dos soviéticos, dos russos. Então, eles vão sair aqui, né, pelo Báltico e chegar aqui e não vão conseguir passar. A Dinamarca está dentro da OTAN, de propósito, porque ela controla a saída e estrangula esse estreito, porque ele não pode ter saída para o mar. E onde que é a segunda saída? A segunda saída está aqui no Mar Negro. E aí qual é a outra cidade extremamente importante? Istambul. Dardanelos, o estreito que passa e você fecha o Mar Negro, precisa estar fechado. Isso é contenção. Por isso a Turquia dentro da OTAN. E veja o que está acontecendo. Me perguntaram essa semana, né? A Turquia vai tomar qual lado, né, num eventual conflito? Tem um vídeo aqui no canal que vocês precisam assistir, que é a Geopolítica 4D. É uma série sobre países que têm que se equilibrar ou têm que olhar para o mundo em múltiplas dimensões para lidar com tantas variáveis. E a Turquia talvez é o clássico exemplo disso, porque ela está localizada exatamente na ponta de junção dos 2 lados do mundo, como a gente pode ver, né? Do Ocidente com o Oriente. E a Turquia está pendendo cada vez mais para o lado do eixo das ditaduras. Erdogan já é um grande ditador que está há um tempão no poder. Então talvez a Turquia possa já estar meio cooptada pela aliança com a Rússia e com o Putin. E aí, um outro elemento que o Mackinder falou, só para vocês entenderem, né? O que precisava ser mantido? Você precisava de uma cabeça de ponte na Europa, porque você precisa manter acesso aos seus exércitos para conter que eles não cheguem na saída para o mar. E onde era essa cabeça de ponte? França, é a primeira delas. E o segundo é um grande aeródromo, que é uma base mais próxima com um aeroporto, né, com pistas para você atacar o continente, que é Reino Unido. E uma base de retaguarda imensa, da onde tem todos os recursos e toda a capacidade produtiva. Estados Unidos e Canadá. Por acaso isso daqui que eu estou descrevendo para vocês, gente, é a Segunda Guerra Mundial. Essa é a tese dele. A Segunda Guerra Mundial é uma réplica. A Primeira Guerra Mundial é uma réplica. Até antes da Primeira, as guerras de Napoleão também são réplicas dessa história. Tudo isso não é uma teoria, isso daqui é uma observação objetiva do mapa. O mapa é assim. Que nem quando você joga o War, não adianta você falar assim, não, eu vou entregar Vladivostok. Se você quer chegar da Ásia para a América, você precisa de Vladivostok. Não tem como. Se você quer chegar do Brasil para a África no War, você também precisa. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. E aí, esse cerco todo, e o cerco se estendeu, parte do cerco foi trazer a China, né, para perto também do Ocidente, dos Estados Unidos, e tirar ela da órbita da União Soviética, proteger a Coreia do Sul, o Japão, fazer aqui a primeira ilha, a primeira cadeia de ilhas. Esse cerco foi feito inteiro até que a União Soviética colapsou. E pela terceira vez, quem ganhou a guerra? A potência marítima da aliança anglo-americana. Dessa vez muito mais americana do que inglesa. Mas
Foi a terceira vitória da potência marítima. E agora o Trump simplesmente parece dar indícios de que ele não está mais preocupado com o Heartland, com a Eurásia, com a Ilha Mundo, porque ele acha que ele tem um oceano de distância. Vários líderes cometem erros geopolíticos gigantes. Eu falo sempre do da Merkel, quando ela decidiu desligar as usinas nucleares por causa do acidente nuclear do Japão para satisfazer a população, um populismo ambiental, ambientalista, né? E não tinha energia. E o que ela fez? Conectou aqui com Nord Stream com a Rússia e ficou dependente da Rússia. Aí veio a guerra, foi uma catástrofe para a Alemanha e ainda está sendo. Isso é um erro geopolítico gigantesco da Alemanha. Se o Trump está tendo uma visão para entender a importância da Groenlândia, a importância do Canal do Panamá, o buffer, que sim, o tampão que existe em você estar protegido por um oceano, e isso fez dos Estados Unidos ser quem é. Se ele tivesse vizinho inimigo, como a China e a Rússia têm, como a Europa tiveram, os Estados Unidos não teria a mesma história, a mesma pujança, a mesma tranquilidade. Então, se ele tem essa visão e capacidade geográfica e geopolítica, ele está jogando toda essa visão no lixo ao ele criar condições para que a Rússia conquiste a Ucrânia, e da Ucrânia ela vai conquistar todo o resto da Europa, e daí então a potência continental vai dominar a Eurásia. Ainda mais porque existe uma aliança, uma não, né? Existe um quarteto, que é o eixo das ditaduras, que está juntando Rússia, China, Coreia do Norte e Irã. Então esse eixo inteiro já está aqui nas voltas da Eurásia, e se eles trabalharem em conjunto, só sobrou quem que é adversário deles aqui? Uma força no Oriente Médio, outra na Ásia, a outra ali na periferia da Ásia, do leste asiático, a outra no coração da Eurásia. Quem mais que pode resistir? E a Índia, mas ela está separada, ela está nas margens, né? Ela está no Ringland, que a gente chama, mas ela tem uma grande cadeia de montanhas que separa da China, ela tem uma certa proteção e ela não quer se envolver nessa confusão toda. E aí você tem uma outra ilha do lado de fora, que é o Japão, que é uma potência marítima, uma outra ilha do lado de fora, que são ilhas um pouco mais protegidas, que é o Reino Unido, mas o problema com a China sobre uma ilha, que é Taiwan, e aí o Japão já começa a ficar muito mais ameaçado, porque a Coreia do Norte também está próxima, a Coreia do Sul, a Península Coreana próxima do Japão, então a China vindo por aqui, a Coreia do Norte por aqui, o Japão está numa situação extremamente complicada. Quem é que vai segurar tudo isso? Tem que ser a única e maior potência marítima, os Estados Unidos. Só que se a potência marítima virou e falou assim, eu não quero mais saber do continente, eu estou protegido pelos mares, ela não entendeu o tabuleiro. E se ela fizer isso, simplesmente você abriu espaço para a Rússia vir. O que os americanos fizeram na Guerra Fria? Eles colocaram armas nucleares aqui na Alemanha e falaram assim, olha, se você passar dessa linha, nós vamos iniciar uma guerra atômica. Trump cogitou nessa história, nesse desenrolado que nós estamos assistindo, que os Estados Unidos vão retirar todas as tropas que eles têm dentro da Europa. Se eles fizerem isso, eles entregaram a Europa. Só que entregar a Europa não é entregar um pedaço de terra, é entregar o tabuleiro todo para o eixo das ditaduras. E aí eles vão construir marinhas. A marinha chinesa já é maior em número de embarcações do que a americana. Quando o Trump acordar, quando os Estados Unidos acordar desta loucura, vai ser tarde demais. Então, provavelmente não vai ser mais ele, né? E aí vão falar, na época do Trump não tinha guerra. Isso daqui não é um movimento de um ano, de 10 dias, de um mês. Isso é um movimento de anos, décadas. Isso está se desenrolando há 120 anos, como eu estou mostrando para vocês. Na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, na Guerra Fria. E agora ele está se repetindo.
E o movimento do Putin é a recriação da União Soviética, porque ele sabe, porque ele estudou Mackinder, porque ele sabe que ele tem que controlar o Heartland e aí ele vai controlar a Ilha Mundo. E quando ele controlar a Ilha Mundo, ele vai poder dominar o mundo. E se os americanos abandonarem a Europa, ela vai ter que lutar sozinha. Só que a Europa, aí é a parte real e correta da crítica do Trump e do J.D. Vance, está adormecida, decadente, depressiva, sem identidade, todos os problemas que a gente já sabe. Sim, estão. Ah, mas a Europa não pode se contrapor sozinha, então, e se armar? Não dá para você ter um estado de bem-estar social que você gasta 50%, 60% do seu orçamento com esse bem-estar, esse estado de bem-estar social, e ao mesmo tempo você gastar com defesa o quanto que precisa ser gasto. Não tem como. Não tem. A Europa precisa sair do seu modelo, da sua estrutura. E ela ficou acomodada. E quando ele fala assim, a Europa não quer se defender. Parte ele está certo. Mas uma outra parte de ter que lembrar que os Estados Unidos fizeram de tudo para ninguém querer se defender. Os Estados Unidos viraram e ofereceram gratuitamente para o mundo todo segurança. Como? Viraram para os japoneses e falaram, põe aqui na sua Constituição que você não tem exército, Coreia do Sul você não vai ter bomba atômica, mas a Coreia do Norte construiu. Não importa. Eu não quero que os outros países ou que mais países tenham poder e força militar. Só eu vou ter esse poder e essa força militar. Isso fez parte da estratégia dos Estados Unidos até então. Se o Trump quer mudar essa estratégia, não venha me dizer só que, porque foram os europeus que não quiseram. Não, ok, os europeus têm uma parcela de culpa em ficar acomodados. Mas os americanos convenceram o mundo inteiro que ninguém precisava ter exército, que ninguém precisava se armar, que eles eram a polícia do mundo, que eles iriam colocar ordem em tudo. Deixa comigo, porque, óbvio, isso faz todo mundo ficar dependente de você. Esse é uma estratégia de supremacia, de hegemonia. Uma estratégia muito bem executada. Então não faz sentido esse discurso agora. Quem fala isso é porque não entende a história, não entende como que isso aconteceu e chegamos onde chegamos e como os Estados Unidos chegou até aqui. Os Estados Unidos chegou até aqui em parte fazendo isso, tendo um GPS e falando para o resto do mundo, você não precisa de GPS. Mas quem tem o botão de ligar e desligar o GPS? Os americanos. Essa é a troca. Não gasta. Tá bom, não vou gastar com bem-estar social. Mas aí quem que tem o controle do GPS? Os americanos. E eles quiseram fazer isso. Então é uma via de duas mãos, não é só os europeus são adormecidos. Os americanos adormeceram todo mundo. Os americanos estão tentando fazer o Japão acordar gradualmente. Mas eles também não estão dispostos a virar para o Japão, você pode construir uma bomba atômica. Até então, talvez o Trump agora esteja. Só que, como eu sempre digo, um mundo com 9 países com bomba atômica é uma coisa, um número com 30 países com bomba atômica, ele é um mundo muito mais instável. E certamente, se os europeus não têm força, capacidade militar hoje, bélica, para conter um avanço russo, porque a Ucrânia foi entregue, depois da Ucrânia vai ter sim a conquista dos Bálticos, vai ter os escandinavos, vai ter Polônia, vai ter todo o resto, pode ter certeza que uma das próximas etapas ou capítulos, desdobramentos dessa história inteira, é a gente começar a ouvir países aqui falando em construção de bomba atômica. Porque eles precisam se proteger. Eles não têm capacidade bélica industrial para tão rapidamente estar preparados para lidar com uma Rússia militarizada do jeito que ela é. É muito relevante o que está acontecendo. Repito, são 120 anos de história formais que o mundo tem funcionado. E não é, pode ter um outro jeito. Não, vocês não entenderam. Não pode ter outro jeito. Isso daqui está dado, isso daqui é o mapa do mundo. A não ser que você separe a África, faça ela vir flutuar para cá, milhões de outras coisas têm que acontecer. Isso não vai acontecer. Então, o tabuleiro é esse. Os locais e as peças só podem se movimentar aqui dentro.
Se você deixar um país ocupar todos esses espaços, vai chegar a hora, depois de 3 grandes conflitos, que as potências marítimas vão perder para as potências continentais. Para resumir, pessoal, alguns podem estar achando que, não, o Trump trouxe a paz. Pode ser que você tenha uma paz momentânea. As sementes para o jogo posterior estratégico, o posicionamento das peças, ele muda completamente. Aliás, com 78 anos, ele talvez nem assista essa mudança. Mas essa mudança, ela não é qualquer coisa. E, assim, eu tenho plena convicção que os generais americanos, os estrategistas que leram e estudaram isso a sua vida inteira, o Pentágono inteiro, sabe e não permitirá que isso chegue numa escala, assim, desmedida, a não ser que o aparato do Trump consiga calar e tirar todas as peças pensantes que entendem desse jogo para satisfazer os seus movimentos ideológicos. Se isso não acontecer, muita gente vai começar a falar, isso não pode ser feito, porque isso é extremamente instável e você está entregando, não é a Europa, você está entregando o tabuleiro, os locais mais estratégicos. Isso não é qualquer coisa, repito, isso é um dos movimentos mais chocantes se ele perseguir e se manter nesse mesmo caminho. A gente não sabe, né, para onde que isso pode ir depois, mas o estrago já é muito grande até o momento. Colocar a Rússia no status que ela está, o que ele está dando, tirar a Ucrânia da jogada, tirar a Europa da jogada, não sobra muita gente. Talvez o que nós estamos assistindo é o começo de uma transição da era das repúblicas para a era dos impérios, um retorno para a era dos impérios. E aí os Estados Unidos do Trump entende que só os fortes têm voz e vez, então vamos dividir o mundo com os outros impérios. Certamente ele vê um império chinês, ele vê um império russo, e ele não vê um império europeu, ele não vê um espaço para a Europa, e ele não vê um espaço para nenhuma outra democracia no mundo, porque não tem nenhuma outra grande democracia. Você, então, estaria dividindo o mundo com esferas de influência muito grandes, só que isso é um erro também para os Estados Unidos, porque a posição marítima dos Estados Unidos não confere para ele a supremacia, a vitória do jogo, se ele não conter o avanço da potência continental na área territorial maior do mundo. Bom, vamos terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dá like no vídeo, segue o canal se você não segue. Esse assunto tem muita coisa para acontecer. Eu vou continuar falando disso. Assim, tem muitos desdobramentos, então fiquem aqui, fiquem atentos e assistam os outros vídeos que eu recomendei. Lembrar vocês também que existe o Rock Academy, o meu aplicativo, e lá você tem um feed em tempo real, se chama Bunker do Rock. No Bunker do Rock você tem todas as informações a todos os momentos, além das aulas e cursos exclusivos. Em breve tem vários cursos novos aí saindo, então se você não conhece o Rock Academy, baixa na loja da Apple ou Google e assina. Durante um ano você vai consumir muito conteúdo e vai aprender muito sobre geopolítica, porque hoje é fundamental esse conhecimento. Até mais, gente.